Nós vivemos num mundo sem esperança hoje. Eu voltei faz poucos meses do Oriente Médio, onde eu tenho estado muito perto desta realidade dos refugiados. Pessoas que perderam tudo, perderam casa, tem alguns que perderam até a cidade, não existe mais a cidade onde eles moravam. Perderam carro, familiares, uma família em particular que Deus nos envolveu com ela, de cristãos do Iraque. Perderam seus parentes, viram seus parentes ser mortos na sua frente. E andando naquelas tendas, no campo de refugiados, em um dos campos de refugiados que eu visitei algumas famílias no campo de Zaatari, um dos maiores campos de refugiados do Oriente Médio. E a desesperança é total. Tem famílias que já estão há 6 anos lá naquele campo, desde que foi criado. E ali os seus filhos nunca viram outra realidade, a não ser aquela de uma tenda, no meio de um campo de refugiado, de esgoto a céu aberto, com pouca água, pouca comida, escola para metade das crianças, para outra metade não tem. E as meninas ali casando com 12, 13 anos, para receberem os benefícios da ONU para as crianças, e para terem filhos imediatamente. Então é um lugar de total desesperança. Também estive na Europa, no leste europeu, vendo um pouquinho também da realidade dos refugiados, e um número enorme de refugiados que se bandeiam para a Europa a pé, se jogam em pequenos botes no Mediterrâneo, e a metade deles não chegam no outro lado. Então o mar da Grécia, da Albânia, da Croácia, da Itália, sempre tem algum cadáver às praias. E tudo isso tem trazido para o mundo um sentimento de total desesperança, porque se nós olharmos para a solução para os problemas do mundo, sem falar no interior da África, em outros lugares de conflito, o mundo tem hoje, o número oficial da ONU, 69 milhões de refugiados que tiveram que sair das suas casas e não tem para onde voltar, não tem direito para onde ir. Então isso tem roubado a esperança de uma parte grande da população, e olhando para o mundo civilizado, a gente não sabe o que fazer. Olha aqui para o nosso Brasil, para Rondônia, 80 mil pessoas, 3 mil pessoas atravessam a fronteira todos os dias, sem esperança na Venezuela, sem esperança de uma vida melhor, e as cidades estão recebendo. Semana passada, Porto Alegre recebeu um avião cheio de refugiados venezuelanos. Quem iria pensar um país do nosso lado exportando refugiados para cidades? E aqui deve ter chegado também. Eu sei, porque eu já encontrei nessa região muitos sírios e iraquianos, aqui nessa região do norte do Paraná. E o mundo, irmãos, é um mundo sem esperança, e isso vai pela vida fora das cidades, das nações, como mesmo as nações civilizadas, de primeiro mundo, países como Estados Unidos, você começa a ver que aquilo que era segurança, que aquilo que era seguro, aquilo que era prosperidade, começa a ruir, e o mundo está sem esperança. Isso chega na nossa vida, na nossa pátria. Olhando para o nosso Brasil, a gente olha os problemas do Brasil, e muita gente perdeu a esperança, irmãos. Tem gente que não tem mais esperança, que acha que nada mais vai sarar, vai resolver. E isso a gente traz para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso momento de vida, para dentro do nosso lar. E muitas pessoas estão sem esperança, mesmo na igreja, irmãos. Tem muitas pessoas sem esperança ao nosso redor, vivendo sem uma expectativa. Mas eu quero dizer que a igreja é um lugar de esperança, sempre, irmãos. Cristo em nós é o que, irmãos? Completem. É a esperança da glória, aleluia, glória ao Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre esperança. Capítulo 3 de Lamentações. A contextualização desse livro foi uma época de muita miséria em Israel. Israel estava sitiada, era tanta desolação que as mães comiam os filhos umas das outras. Não tinha colheita, não tinha mais gado, não tinha mais comida, a água era pouca, e
muita desesperança. E Jeremias estava vivendo no meio daquilo. Ele, como homem de Deus, ele tinha a leitura de que muito daquilo tinha acontecido por causa da vara de Deus, como fala no versículo 1. Mas ele começa esse capítulo dizendo assim: eu sou homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. E aqui ele vai narrando até o versículo 19, tudo o que ele viu, tudo o que aconteceu. Ele fala aqui que quebrou meus dentes com pedras e cobriu-me de cinza. Coisas terríveis, né? Quebrar o dente com pedra é terrível. Eu já quebrei uma vez com um pouco de areia que caiu na minha sementes. Eu estava lá no Oriente Médio e estava comendo sementinhas no carro. Daí na imigração eu tive que descer, bater um pé de vento no deserto, encheu meu bolso de areia, eu não vi. Daí quando eu fui comer a sementinha de novo, estava cheio de areia, eu quebrei um dente, um molar, com uma semente cheia de areia. Mas eu imagino a dor que Jeremias está narrando aqui: quebrou meus dentes com pedras, tanta aflição. E ele vai falando de toda a sua aflição, tudo o que aconteceu, todas as coisas ruins que estavam acontecendo para o povo de Israel. E o paralelo que eu faço disso, irmãos, é que a nossa vida é cheia de aflições que vão acontecendo no decorrer da vida, cheio de provas, de lutas, de tribulações. Nossas casas, nossas famílias, cada um de nós tem uma história. E se fôssemos contar a nossa história, não seriam só de coisas boas, seriam de coisas muito difíceis e problemáticas. E todos nós poderíamos nos situar muito bem nesse texto, dizendo que nós somos pessoas que também vimos aflição. É ou não é? Quantos já viram aflição aqui? Já sentiram aflição perto de você? Perto da sua casa, já sofreram a dor, a enfermidade, a morte, a desesperança, a perda de emprego, a falência. Muitos de nós vimos diferentes tipos de aflição. Se nós formos narrar aqui a nossa história, eu tenho uma esposa que já foi baleada por um assaltante na porta de casa, grávida de 8 meses, foi para uma UTI entre a vida e a morte, e eu lá em Cuba. Que dia de aflição, irmãos! Que noite de aflição. Esse cântico Deus é Fiel tem uma frase aí: às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar. Aquela noite em Cuba eu passei chorando, quando eu soube que minha esposa estava grávida na UTI, e eu em Havana não podia fazer nada, nem voltar para casa. Então, aflição, uma noite de aflição. Porém, quando Jeremias chega aqui no versículo 20, ele diz que a sua alma continuamente se lembra disso e se abate dentro dele. A aflição é alguma coisa que traz para nós, irmãos, abatimento, traz depressão, nos coloca para baixo, quando a gente começa a olhar as aflições, e muitas vezes lembrar das aflições. Tem gente que só vive lembrando de aflição. Você conversa, tem pessoas que você vai conversar, ela só lembra de aflição, de tribulação, do que aconteceu, e ela só vive presa às aflições da sua vida. Um dia eu estava num congresso de adoração, e eu vi uma senhora que sempre estava sisuda, não levantava as mãos, não cantava, não louvava, e no final eu fui me aproximando dela para orar por ela, conversar com ela, e ela disse: não, eu decidi nunca mais cantar. Mas por quê, irmã? Desde que meu filho morreu há 10 anos atrás, eu comecei a conversar com ela, né? Que Deus podia trazer esperança e um novo cântico nos seus lábios, mas eu vi aquele coração que só lembrava daquilo e se aprisionava naquilo. E tem gente assim pela vida fora, aprisionada nas suas aflições, nas suas tribulações, e isso rouba a esperança. Mas no versículo 21, irmãos, Jeremias muda a prosa. Jeremias deixa todo o sofrimento, todas as aflições, todas as lembranças, toda a alma abatida dentro do seu coração, e ele faz uma declaração bombástica: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quantos dizem amém? Isso é igreja, irmãos, aleluia. Isso é um homem de Deus. Depois de ver toda a aflição, de sentir, de meditar, de saber o que aquilo causava no seu coração, ele disse: mas tem algo
que eu posso trazer à minha memória, que eu posso lembrar, que pode me dar esperança, que pode mudar esse quadro, pode nos trazer esperança. Aleluia, glória ao Senhor. E Ele muda completamente o rumo daquilo que Ele está falando e compartilhando, e Ele diz: as misericórdias do Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Ele lembra que existe um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que ama as pessoas, rico em misericórdias, as misericórdias do Senhor. Sabe o que são as misericórdias do Senhor, irmãos? É toda a expressão e atitude, fruto do amor de Deus para com cada um de nós. É quando nós nos tornamos alvo do amor, da compaixão de Deus, aleluia, e tudo que Deus faz é movido pelo seu amor. Lá no Evangelho vem a declaração em João 3,16, porque Deus amou ao mundo, esta misericórdia que deu seu Filho, toda a obra da cruz, tudo o que Deus fez para resgatar a humanidade. Nós vemos de Gênesis até Mateus, o grande esforço de Deus para revelar e trazer e mostrar ao homem o seu amor e a sua misericórdia, até na plenitude dos tempos, revelar Jesus, que é a esperança da glória, que é o Pai da misericórdia, aleluia, nosso Deus cheio de amor e misericórdia. Jesus foi dirigido por essa misericórdia, por essa compaixão. Tudo o que Jesus fazia, irmãos, era com base em amor e compaixão. Toda a obra de Cristo tem esta base, as misericórdias do Senhor. E você é alvo das misericórdias do Senhor, você é a sua casa. Saiba que a sua vida é alvo da misericórdia do Senhor. Deus vai nos procurar, irmãos. Toda iniciativa é de Deus, e é isso que Jeremias volta o seu coração e lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Aqui Jeremias olha para a eternidade. Ele fala de alguma coisa que não vai acabar rapidamente, e o amor e a misericórdia que Deus tem pela nossa vida, pela vida do homem. Deus amou o mundo e plantou no seu coração a eternidade, e nos deu a porta e a condição para adentrar a eternidade através de Cristo Jesus, na continuidade das suas misericórdias. Aleluia, Senhor, aleluia. Mas ao mesmo tempo que elas não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Glória ao Senhor. Cada manhã tem um sopro novo de vida. Eu amo o amanhecer, irmãos, porque ali tudo se renova, tudo se faz novo. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126. Porque de manhã algo se renova. Algo se renova diante do Senhor, né? Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. A palavra diz: porque de manhã sempre algo se renova. Eu lembro uma vez que a nossa Aurora, nós estávamos num encontro da Vinde, aqui em Foz do Iguaçu, há uns anos atrás, e nós fomos passear no Paraguai, e a Aurora caiu numa escada rolante, sentou numa escada rolante e não conseguiu se levantar a tempo. Quando chegou embaixo e a sua roupinha foi sugada pela escada rolante, ela não teve aquele impulso, aquele reflexo de se levantar, e junto com a roupa as suas nádegas foram feridas profundamente, com sulcos profundos daquele metal. E nós pegamos a Aurora, atravessamos a fronteira, e foi medicado, e nós fomos para casa. E aquilo foi um longo tratamento daquelas feridas profundas, que tinham que fazer curativos de manhã e à noite, né, Rosana? De manhã e à noite. E nós já estávamos numa situação complicada há aqueles meses, porque a gente teve que entregar a casa onde nós morávamos, estávamos esperando um apartamento ficar pronto, e morávamos num lugarzinho de 2 quartos atrás do meu sogro, e com tudo aquilo de curativo. E um dia minha sogra desceu e deixou esse texto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu compus uma pequena melodia que diz assim: a cada manhã, a cada manhã. E eu cantava para a Aurora, cantava em casa aquele cântico. Mas o que eu vi, irmãos, das misericórdias do Senhor ali naquele fato,
é que todos os dias aquelas feridas ficavam menorzinhas, elas iam diminuindo, com os curativos, com o cuidado, mas Deus me mostrou, assim são as misericórdias do Senhor, elas vão curando as nossas feridas, elas vão curando as nossas lembranças, elas vão curando a nossa alma a cada manhã, quando nós nos expomos às misericórdias do Senhor, ao cuidado, ao tratamento de Deus no nosso coração e na nossa alma. Deus vai nos curando, irmãos. Aquilo que é lembrança, aquilo que é lembrança de aflição, não será mais, porque Deus vai curando as tuas feridas, Deus vai fazendo um curativo todas as noites, Deus vai curando a nossa alma, quando nós nos expomos a Deus, às coisas de Deus, à palavra de Deus, ao louvor, à adoração, às atitudes espirituais de oração, de busca de Deus, Deus vai nos curando. Irmãos, essas coisas são as pomadas de Deus, que Deus usa para nos curar a cada manhã. Glória ao Senhor. Você levanta sempre melhor em nome do Senhor Jesus. Por isso não aceite você levantar carrancudo. Esse é um demônio. Eu descobri isso quando eu já era ministro do Senhor, quando eu descobri isso, que eu ia numa reunião com os pastores. Segunda-feira de manhã era a reunião dos pastores da nossa congregação, e eu sempre chegava carrancudo assim, com a cara emburrada, né? E sentava, alguém me dava o violão, eu começava a tocar ali, porque não acordava direito. Daí um dia eu cheguei, e o meu pastor me abraçou: filho, vem cá, você sempre chega carrancudo, você é um adorador, um homem de louvor, e chega aqui de cara fechada de manhã cedo, toda segunda-feira. Daí ele disse: sabe o que é isso, meu filho? Isso é demônio. Eu levei um susto. Hã? Demônio de mau humor. Vem cá, deixa eu orar por ti. Colocou a mão na minha cabeça e expulsou aquilo e disse: isso não tem a ver com Asaf. Asaf é um cara feliz, alegre, que canta para Deus, que louva ao Senhor. Sai, demônio de mau humor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã é tempo de alegria, tempo de renovo. Algo novo Deus te dá a cada dia. Deus renova a natureza a cada manhã, meus irmãos. Glória ao Senhor Jesus. A cada manhã você corta a grama bem fininha, você passa manhã após manhã, a graminha vai crescendo. Pode ser como eu acompanhei nos Estados Unidos, quando uma montanha chamada Mount Ellen explodiu, era um vulcão, e cobriu uma grande parte daquele estado, lá no norte de Washington, do estado de Washington, cobriu aquele lugar inteiro de larva, de cinza, matou toda a vegetação. Aquilo era um mar de desolação. As fotos que eram tiradas, nem os lagos escaparam. Mas a revista National Geographic foi acompanhando aquilo pelos meses seguintes, e veio uma capa, eu lembro dessa capa nitidamente, mostrava todo o vale da desolação, né, o vulcão lá ainda fumegando, aquele vale morto, e assim a alguns metros uma ervinha verde no meio da larva, só uma, a vida voltando. Assim é Deus, irmãos. É isso que Jeremias aqui acordou para dizer para o povo: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pode ser no meio da desolação, existe vida de Deus dentro de cada um de nós, que simplesmente o Espírito Santo renova, restaura e revigora, e é o que Deus fez através do seu profeta aqui. É sobre isso que ele está falando, da restauração que nós encontramos em Deus. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aqui Jeremias está lembrando que fidelidade de Deus, irmãos, é o compromisso de Deus com as suas promessas. É isso que é fidelidade de Deus, é o compromisso que Deus tem com tudo aquilo que a sua palavra prometeu. Existiam promessas para o povo de Israel, existiam promessas para Jerusalém, existiam promessas para cada vida, para cada família, garantidas por Deus, que não os deixariam perecer, mas pelo contrário, os renovariam a cada manhã, por causa da fidelidade de Deus. E eu quero dizer, existem promessas de Deus para a sua vida, existem promessas de Deus para a sua casa, para o seu casamento, para os filhos dos seus filhos. Estávamos lembrando hoje, Edson, glória ao Senhor, que tem
e tem promessas do Senhor para os filhos dos nossos filhos, Salmo 113, 17, que Deus renova para aqueles que têm esperança, aleluia, a vida de Deus na sua casa e na sua descendência. Tem promessas de Deus para vocês, irmãos, glória a Deus, se apeguem nessas promessas. Tem promessa de Deus, glória ao Senhor, para renovar a sua vida, para restaurar seu casamento, para salvar os teus filhos, serão salvos tu e a tua casa. Tem promessas de Deus para você, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, em nome do Senhor Jesus. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Muito pode a intercessão do justo, glória ao Senhor Jesus. Tem promessas de Deus, a Bíblia é cheia de promessas, irmãos, e Deus tem compromisso com essas promessas. Por isso Jeremias lembra que grande é a fidelidade do Senhor. E depois ele lembra que no meio da sequidão, versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A alma que antes estava lembrando das aflições, minha alma continuamente lembra de aflição, lembra de amargura, lembra do andar errante, e era isso que lembrava, versículo 19 e 20, antes estava lembrando, agora a alma mudou o que a alma está lembrando, a alma está lembrando que a porção é o Senhor. Ele mudou, ele transformou dentro da sua alma aquilo que era negativo, aquilo que era destruição, aquilo que vinha do pecado, que era fruto do pecado. Ele estava lembrando o que era fruto da misericórdia, que é uma visão da graça, aleluia, e jogou tudo aquilo para dentro da sua alma, e ele diz agora, a nossa porção é o Senhor. A nossa porção quer dizer aquilo que Deus tem para cada um de nós, aleluia. A sua porção é o Senhor. Quem confia no Senhor, confia na porção que Deus tem para a sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Eu vivo e dependo da porção do Senhor para a nossa vida e para o nosso ministério. Quando eu entreguei a nossa vida para servir a Deus, nunca mais eu soube quanto que eu iria ganhar. E o Senhor, Ele disse, eu sou a tua porção, Asaf. Entreguei minha vida, meu caminho, meu futuro. Rosane e eu tomamos essa decisão de vida para depender inteiramente do Senhor, da porção do Senhor. Portanto, esperarei nele. Aqui fala do tempo, do cronos de Deus. Aleluia. Deus tem a hora para todas as coisas. Deus tem a hora. O Senhor é bom para os que esperam nele. Glória ao Senhor. Para aqueles que o buscam, bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso fala de entrar no tempo de Deus, de esperar que Deus tenha a solução. Deus tem a hora certa para cada coisa, irmãos, na nossa vida. Quem aprende isso, entra na agenda de Deus. Se você quer entrar na agenda de Deus, aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a esperar por aquilo que Deus tem. Nós queremos abreviar estações. Muitas vezes na nossa vida a gente quer as coisas imediatamente e Deus diz não, espera. Espera, eu tenho tempo para você, eu tenho tempo para sua casa, eu tenho tempo para a salvação do seu filho, da sua filha, eu tenho tempo para as coisas acontecerem. Glória ao Senhor, e nós temos que esperar e confiar no Senhor inteiramente. Espera nele, glória ao Senhor, porque o Senhor é bom. Deus faz tudo com base na sua bondade, como eu já falei, na sua misericórdia, no seu amor, na sua compaixão. Ninguém que busca a Deus, irmãos, vai se decepcionar. Isso eu te garanto. Ninguém que busca a Deus. Eu tenho encontrado as pessoas mais incríveis, mais inesperadas desse mundo, que buscam a Deus, que buscaram a Deus. Conheci um homem que morava numa caverna na Argélia, e na frente da sua caverna tinha uma rota de beduíno, e aquele homem começou a ter sede de Deus. Ter sede de Deus, mesmo sendo islâmico, ele
ele começou a ter revelação de Deus, começou a ter sonhos com as coisas de Deus e buscar o Senhor. E ali Deus foi e alcançou aquele homem que uma vez parou uma caravana, e na caravana tinha um cristão. E esse cristão chegou perto dele e falou do amor de Cristo Jesus, e esse homem ali na sua caverna se converteu, entregou sua vida para o Senhor Jesus, começou a conhecer cristãos, e num determinado tempo soube de uma conferência que eu estava fazendo na região, e esse homem foi o único argelino que foi nessa conferência, e ele nos contou essa história, de como Deus o alcançou, com a sua graça e a sua misericórdia, através de Cristo Jesus. E o mundo é cheio de histórias de pessoas que foram alcançadas milagrosamente pelo amor de Deus, pela bondade do Senhor, e entraram na agenda de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deus te convida, entre na agenda do Senhor, para a sua vida, para a sua casa. Deus tem algo especial para cada um de nós, no tempo certo. Deus tem tempo para tudo. Glória ao Senhor. Por isso que é bom aguardar a salvação do Senhor, e aqui diz, isso em silêncio. Interessante, né? Aqui diz, para aguardar essa salvação, sem resmungar, sem murmurar. Quem vive debaixo da bondade do Senhor, quem vive no tempo de Deus, consegue ler o que Deus está fazendo e esperar e saber, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Aleluia, glória a Deus, igreja, louvado seja o Senhor, glória ao Senhor. Quem aguarda no Senhor e aguarda em silêncio, glória ao Senhor, reconhece a soberania de Deus, que no versículo 38 Jeremias diz, não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o bem quanto o mal, como o bem. Por que se queixa o homem? Deve queixar-se dos seus próprios pecados. Aqui Jeremias está reconhecendo a soberania de Deus. Deus é soberano. É difícil para a gente quando vê a maldade desse mundo, o sofrimento, as mortes, você crê na soberania de Deus. Mas irmãos, o pecado tem um poder de aniquilar nesse mundo. E quase tudo o que acontece nesse mundo é fruto de pecado. Toda a tristeza, a maldade é fruto da degeneração do homem, da distância do homem de Deus, da distância de civilizações inteiras de Deus, ao se misturarem com a idolatria satânica que governa muitas áreas desse mundo. O homem gera a sua própria destruição. Não adianta a gente querer culpar Deus. Deus é soberano, Deus sabe o que está acontecendo, nós temos que fazer a nossa parte, de levar a salvação, a restauração, a esperança, nos confins da terra, irmãos. O que Deus precisa é de uma igreja agilizada, não apenas a mudar as forças políticas desse mundo, mas a mudar as forças espirituais desse mundo, através da sua verdade e da sua justiça. Por isso que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, isso é, a retidão de Deus, para levar para este mundo perdido e sem esperança. Para que isso aconteça, Jeremias fala 3 coisas para nós. Versículo 40. Examinemos bem os nossos caminhos, esquadrinhemos nossos caminhos, para nós vivermos debaixo desta bênção da esperança. Nós precisamos ver como anda o nosso caminho. Ver o nosso caminho é ver como nós andamos. Se os nossos caminhos são caminhos de amor, se os nossos caminhos são caminhos de retidão e não de pecado, e não de traição. Viver uma vida de retidão diante de Deus é esquadrinhar os nossos caminhos, olhar a nossa vida
de modo fino, como estamos vivendo, o que estamos aprovando, o que estamos assinando, como estamos negociando e assim por diante, como estamos respondendo e agindo dentro da nossa casa, do nosso lar. Esquadrinhe o seu caminho, esquadrinhe a sua vida, veja os seus rastros. Muitas casas perdem a esperança, porque os rastros dos pais levam para caminhos tortuosos, e não para caminhos de esperança. Por isso Jeremias diz: esquadrinhemos nossos caminhos, e voltemos ao Senhor. Quem não tem esperança, volte para Deus, que vai ganhar esperança. Glória ao Senhor. Esquadremos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Aleluia. Voltar a Deus é voltar a sua vida para o caminho de Deus, para a palavra de Deus, para a maneira de Deus de viver. Deus tem uma maneira de viver que nos leva à vida de esperança, irmãos, a uma vida feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Feliz serás e tudo te irá bem. Quando nós voltamos ao Senhor, nós começamos a viver do jeito de Deus, na hora de Deus, com a palavra de Deus, e voltar ao Senhor. Aleluia. Terceiro, Jeremias diz: levantemos o coração juntamente com as nossas mãos, que fala de uma vida de louvor. Para ter esperança, comece a louvar. Louvar é uma ferramenta de esperança, irmãos. Encher nossa vida de louvor traz esperança. Louvado seja Deus. Eu lembro quando nós fomos descobrindo a síndrome da Aurora na nossa casa, a gente tinha tristeza, recebia um laudo, recebia os exames, e fomos vendo entre 2 e 3 anos que ela tinha esse problema de uma síndrome de deficiência chamada Prader-Willi, e aquilo obviamente abate a gente, mas irmãos, nós enchia a casa de louvor, nós não paramos o louvor e de cantar a Deus, e a Aurora foi gerada no meio do louvor, e isso sempre nos traz esperança. Começa a adorar ao Senhor, os demônios da aflição começam a sair de perto de você, e a sua vida se enche de esperança. Por isso que Jeremias termina esse capítulo dizendo: levantemos as mãos juntamente com o nosso coração ao Senhor, e louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o louvor sair da sua boca, não deixe o louvor sair da sua casa, não deixe o louvor sair do seu carro. Encha a sua vida de louvor e adoração. Tenha o louvor do Senhor, e levante o seu coração para Deus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, confessando os nossos pecados diante de Deus, nos arrependendo desses pecados, para vivermos uma vida de fé e uma vida de esperança. Glória ao Senhor. Esperança é a companhia perfeita. Lá de Coríntios 13, 13 fala que no final ficam 3 coisas que caminham juntos: fé, esperança e amor, que andam juntas. E por isso Jeremias mudou a sua pregação de aflição para uma pregação de esperança, porque ele era um homem de fé e pregava a fé, recebeu a esperança e expectativa de Deus, com base no amor e na misericórdia do Senhor. Isso está aqui exposto também, de modo que a palavra de Deus é sempre coerente. A gente pode pegar isso aqui, transferir lá para frente, e nós vamos ver a mesma coisa: uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança e uma vida cheia de amor, que é isso que Deus quer te dar. Glória a Deus.